Message and data rates may apply or consult a doctor prior to use. Wow, you look amazing. What have you been doing? I'm sure you've heard of Ozempic, Wegovy, and the other GLP-1 medications, right? Well, I found this great company called Zelfie. If you qualify, their providers can prescribe medications like Ozempic and Wegovy and other GLP-1 medications that are 80 to 90% less expensive, all 100% online. I can get GLP-1 medications for 80 to 90% less and do it all online? No doctor's office or pharmacy? Yes, Zelfie can provide semaglutide or tirzepatide, the active ingredients in Ozempic and other expensive GLP-1s, but for 80 to 90% less and shipped directly to your door. How do I get started with Zelfie? Call pound 250 with the word CARE to get started today with Zelfie. Get the same active ingredients in Wegovy or Ozempic, but for 80 to 90% less and 100% online. Don't wait. Call pound 250 with the word CARE right now for a link to your exclusive offer. Call pound 250 with the word CARE. That's pound 250 with the word CARE. Pound 250 and CARE. Testemunharemos eventos muito estranhos documentados com a melhor tecnologia projetada para gravar fenômenos chamados paranormal. Alguns que a ciência não pode explicar. Não vamos lhe dizer que são fantasmas, espectros ou aparências. Também o convenci de que eles são extraterrestres. Não vamos afirmar nada. As conclusões vão tirá-las. Porque muitas vezes, na escuridão de nossos medos, encontramos muito mais do que acreditamos. Na cidade de La Falda, em Córdoba, Argentina, há uma construção importante com mais de 120 anos e com uma história impressionante que lhe confere uma categoria de lenda. Este é o Mífica Hotel Eden. Minha visão sobre as origens da saia está associada à presença de um grupo de pessoas da Alemanha que comprou uma propriedade enorme e construiu um hotel fantástico, que é, na minha opinião modesta, que dá origem às pessoas da saia. Em 1912, ele o venderá aos irmãos Angol. Com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a era de ouro do Hotel Eden começou, e a flor e o creme da aristocracia argentina se uniram. Mesmo em uma ocasião, é uma foto bem conhecida que Einstein era hoje. Um dos irmãos Einstein, Walter, junto com sua esposa Ida, são os que trabalham mais ativamente e também aqueles que viajam com frequência para a Alemanha. Em uma de suas viagens, o proprietário do Éden é convidado para a Citizen Cervejaria de Munique, onde um jovem chamado Adolf Hitler daria uma palestra. O que eles fizeram? Rajesh Undisfilhum Hans Geschlossen Undissobstelle. Seu discurso consegue seduzir o Enhorn, que decide apoiá-lo financeiramente e iniciou uma estreita relação de amizade entre eles. Havia uma grande amizade. Não se esqueça que eles pagam uma campanha de avião para que ele possa chegar ao Cercaler. Eles compram um Mercedes-Benz para ir e virar. Existem muitas contribuições que ele reconhece. Dizem que foi dito que não é verdade que, no mundo, poucas pessoas eram as pessoas que poderiam entrar no escritório de Hitler e uma dessas pessoas era ela. Ida Bomparden em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial termina, o hotel foi expropriado por ser uma propriedade alemã em 1945 e a falta de evidência sobre a morte de Adolf Hitler. Os looks começam a mirar na saia. Sim, todos os hierarcas nazistas que ocorrem para você foram. Eles estão interrompendo 2 documentos recentemente desclassificados e namoro a partir dessa data. O FBI acredita estar prestes a fazer a prisão do século, pois tinha fortes suspeitas de que o Führer era um refugiado na área. Essas informações foram então alimentadas por décadas por testemunhas que afirmavam repetidamente que o conheceu em várias oportunidades. Uma dessas testemunhas foi Catalina Gamero, que fazia parte da servidão de uma das casas dos proprietários. Bem, o que me lembro dele? Ele chegou uma noite. Ele parece que o motorista o trouxe. Eu não estava no 3º andar, mas é visto que ele os havia levado para fora. Agora a peruca. Sim, porque era uma peruca. O que ele tinha não era cabelos, mas o que eles acham que não jogou. O que eu quero que eu diga? Eu digo a ele o que vi, nada mais. Em 1947,
Perón devolve o hotel aos proprietários de idosos, que o vendem rapidamente em 1960. O Éden fecha como um hotel e termina sua história como tal. Em 1998, é adquirido pelo município da Saia e é declarado um monumento histórico provincial. O Éden foi transformado em um dos lugares onde há mais queixas de atividade inexplicada da Argentina, certamente relacionadas à sua história perturbadora. Bem, não há fotos. Todos. Não há vento. Estou namorando sozinho. Olhar. Olha, olhe. Há alguém aqui que não significa algo. Hoje quero que você se aproxime de onde estou e me diga o nome dele. Como foi o nome da mulher aqui? E eu digo assim porque saiu. Ida. Ida. O que meu rosto está me vendo? E onde está isso? Como se eu não vi mais tempo para sair de dentro. Não. Ouvimos um golpe muito forte. Sinto alguns passos ao meu lado. Sim, eu tive que entrar novamente. Não. Quando chegamos ao local, nos concentramos no que tem a ver com visitas noturnas, que têm uma particularidade e são baseadas em histórias reais que aconteceram em uma história trágica e que também desencadearam muitos fenômenos. Nesta pesquisa, você pode realizar visitas guiadas, diurnas e noturnas. Na visita diurna, obviamente há uma história estrita ao contar o que aconteceu daqui. À noite, nos permitimos contar a outros problemas que tornam o intenso das noites e a história deste lugar naquele momento com esses personagens. Por exemplo, temos o que são visitas guiadas noturnas. No começo, na sala onde Ana estava, onde essa garota morre, não é? Nós sabíamos como fazer como uma piada, digamos, não é? Para as pessoas assustarem, certo? Mas a piada se tornou contra nós porque havia um dos meninos que entraram na sala para assustar os outros até que ele estivesse assustado. O mesmo. Não é verdade que, a princípio, foi, por exemplo, como um baú mais forte. Então uma corrida de cabelo. Então dissemos que não, fica claro que essa garota não gosta das coisas que fazemos. Por esse motivo, paramos de fazer essas piadas lá nesse setor. Podemos conhecer e viajar pelo local onde as visitas noturnas são feitas. It is an aspect that surprised us because beyond the playful aspect or in a certain way of entertainment that it has with that setting, there are some factors there that seem to be appropriate or happy, to put it in some way, in what it does to the decoration, such as those photos and portraits that are authentic and we even believe that in one of them seemed to us that they represented those typical photos that were made in a time of people who were already deceased, but they were portrayed as if they estavam vivos. Quando chegamos àquele lugar, não esperávamos o que éramos. Naquela turnê noturna não apenas tinha desenhos nas paredes e imagens aproveitando a história do local, mas também imagens de pessoas falecidas. Isso no nível espiritual não gera nada positivo. A raiva que um espírito pode gerar. Esses tipos de lugares com segurança total estão dando energia suficiente para gerar manifestações muito fortes e muito físicas. A noite começa. A equipe começa com a investigação, neste caso de maneira dividida. Nacho e Javier estão indo para as caldeiras do hotel, para a sala de máquinas, enquanto Jorge e David investigarão o andar superior. Tão bom, muito sucesso e vejo você daqui a pouco. Vamos lá. Para aqueles que seguem o programa e para aqueles que não o fizeram, não nos seguiram. Quero dizer que eu odeio os porões. Por vários motivos. Que aqueles que seguem o programa já o entendem e aqueles que não o consideram, se olharem para nossos programas anteriores, o entenderão. Vamos entrar na área mais sombria deste Éden do hotel, que é a sala de máquinas que já fizemos uma turnê ontem com Jorge.
Sentimos uma energia muito pesada, poderíamos documentar coisas bastante estranhas e nada positivas. Sim, vamos ver se podemos documentar algo com a câmara de registro biométrico. Tenha cuidado, Javier. Mão para a chave porque ele se sente frio. Embora essa área esteja abaixo e ontem nos sentimos um pouco mais frios, é muito mais rápida. Outro passo. Bem, muito escuro aqui. Você sente a mudança de temperatura? Sim, é muito mais frio. Muito mais frio. E há uma sensação diferente. Bem, eu apenas desliguei a câmera. Lá ligou-se. Começamos a sofrer algum dano. Além da diminuição da temperatura. A descida repentina da temperatura e o cumprimento de danos elétricos pode ser a indicação de atividade estranha ou inexplicável. Mas, no entanto, e você percebe que Nacho consegue novamente perceber de alguma forma, inconscientemente. Vamos entrar na área da caldeira. Com a ideologia nazista, pode desaparecer se eles observarem cuidadosamente à direita da tela, poderão ver uma pequena figura que aparece em uma das caldeiras. O mais impressionante é que eu pareço quando peço. É uma espécie de figura amorfa. Lembre-se de que, apenas alguns minutos atrás, o estranho ruído animal havia sido gravado. Pode desaparecer. Temos a câmara de registro biométrica e térmica apontando diretamente para mim. Vamos ver se obtemos respostas para este dispositivo. Qual foi a ideologia dos proprietários deste lugar? Algo muito semelhante ao nazista saiu. E muito claro. Qual foi a ideologia dos proprietários deste lugar? Em um certo momento, David percebe que temos que ir a esse setor, em direção a esse salão. E é aí que lidamos. Você está percebendo algo? É por isso que você quer vir para este lado? Sim. O que é ouvido? Há barulho, eu não sei o que. Há com crianças. Não há etapas. No rei etapas. Você joga? Você está aqui. Existem níveis de pesquisa realmente impressionantes que essas risadas claras podem ser gravadas sem nenhuma outra equipe. Isso implica uma conexão entre o plano físico e o plano espiritual. Muito forte. O que é ouvido? Há barulho, que você não. Não há etapas, não há etapas. O que eu quero destacar-se dessas etapas que são ouvidas é exatamente isso, veemência, a força com a qual são ouvidas para que pareçam assim. Isso significa que a origem que causa a densidade que afeta o ambiente que permite esse som, o que é extremamente impressionante porque, além de nós, não havia ninguém. Depois, apresenta aqui, essa intriga, esse dilema, o que causa esses passos com essa clareza para que sintamos assim? Existem etapas. Você está tocando. Você está aqui. Existem etapas. Devemos notar várias coisas nesta cena. Primeiro, que essas vozes obviamente infantis foram capturadas na área perto do que é o quarto dessa garota. Além disso, o quarto do bebê. Do ar. Da sala do suposto espírito de Ana. Entramos aqui. Os campos eletromagnéticos estão subindo 5. Na entrada. Foi entre 0 e 1. Além disso, eles foram ouvidos sem dispositivos, sem a necessidade de dispositivos. Eles ouviram Jorge e David. O que é ouvido? Há barulho, não sei o que as crianças também ocorreram neste salão que mais tarde, ele falará. Há uma energia muito mais densa. Há um bloco de sorvete que muda de atitude. Ele muda radicalmente a partir deste ponto, a temperatura é absolutamente impressionante. Nem está tão frio lá fora. Não. O que você ouviu? Você ouviu isso? Sim, eu ouvi. Mas não consegui distinguir o que era. O que é que foi isso? O que você ouviu? O que é que foi isso? O que parece aqui? Monte o local para fazer a experiência. Colocamos as câmeras e vejamos se podemos obter algum tipo de resposta. Sim, neste momento, Jorge decide fazer um tour pelo resto dos quartos e pelos corredores daquele andar superior,
enquanto David é deixado sozinho e descreverá o que está acontecendo. Naquele momento, eu estava sentindo uma presença à minha esquerda, como cobrar força, mas eu ainda esperava que Jorge tivesse a distância certa, porque ele ainda estava ouvindo ele começar a fazer perguntas. E vou ganhar novamente para que possamos ouvir. Jorge, o que aconteceu? O que aconteceu? Eles empurraram a porta. Vou acender a luz. Eles empurraram a porta. Eu não me vejo para acender a luz. Tranquila, calma. Que porta? Empurrar. Ele está lá fora. Jorge. Novamente, aqui está outra situação que está curiosa, porque o golpe é ouvido claramente de David. Mas, no entanto, se apreciamos bem a porta, ela não se move, embora tudo indique que foi a partir daí que o som veio. Jorge, o que vou fazer? Porque estou me sentindo como uma energia que se move. Sim, e da última vez que estive com o S11 é assim que o barulho os incomodou. E ainda sinto que o barulho os incomoda. Então, o que você acha que se eu ficar com o S11 aqui trabalhando e viajar para o local para ver que tipo de mobilização gera? Perfeito. No momento em que eu era o fenômeno perceptivo, eu era mais força, pude apreciar 3 presenças, uma garota mais amigável, como interpretar uma mulher e um homem que tentou descrevê-lo como homem porque ele era uma figura muito sombria como tentando dominar a situação. Há uma mulher. Estou percebendo. Há uma mulher. Há uma garota. E há aquele ser sombrio que parece ser um homem. Pergunto à garota se você pode se aproximar e falar. Eles incomodam que eu não os ouça? É isso? Que você tira sarro de você e não é ninguém. Que você tira sarro de você e não é de ninguém. Dizemos que esta turnê noturna é feita periodicamente neste hotel no nível turístico para muitas pessoas é uma zombaria da história que aconteceu lá. É por isso que David faz essa pergunta. É isso? Que eles tiram sarro de você e não é de ninguém. Eles dirigiam algumas vozes do SB11. Eu estava me conectando com 3 energias muito específicas que são uma mulher, uma garota e um homem. É como se ninguém os ouvisse, eles até zombaram da história. É como se ninguém pudesse entender sua história. E depois de construir uma vida e muitas experiências que de repente descem e que ninguém pode ouvi-lo, ninguém pode entendê-lo porque você se sente preso em um lugar. Isso é um sentimento de muito desconforto, que não se torna mal, mas é como a escuridão gerada por esse ressentimento. Mas a raiz é tristeza. E embora eu não tenha ouvido falar do S11, posso sentir e eles me transmitiram o que sentem. Enquanto isso aconteceu, o resto da equipe com Nacho e Javier continuou na área das caldeiras. Vamos ver, Javi, desliga a luz. Neste lugar, este site. O hotel nos apresentou ao longo da investigação que elementos que não haviam sido dados anteriormente, e um deles é o que apreciamos nesta imagem obtida pela câmara de registro biométrico. Porque muitas vezes talvez você possa acreditar que as imagens vistas são o produto da confusão do software, gerando isso. Enquanto nos interessamos a descartar toda vez que isso acontece, essa imagem apresenta uma peculiaridade extra representada lá tem uma mão cruzada. Se vemos as extremidades são atravessadas acima. Que esse efeito não pode ser causado por qualquer tipo de objeto, textura ou qualquer coisa semelhante que faça o software acreditar, a tecnologia aplicada lá, que algo produz isso. Isso é algo que eu nunca tinha visto. Bem, vamos ver se conhecemos David e Jorge. Eu vi isso de lado aqui. Ou seja, não vi como foi a demonstração total, mas vi quando apareceu aqui. Esta captura da câmara de registro biométrica é realmente incrível por várias razões. Em primeiro lugar, parece estar atirado ou como se fosse impulso e até ir contra o movimento da câmera parece subir e desaparecer e apenas em direção ao lugar onde David disse que percebeu uma dessas 3 energias. É sem dúvida uma das melhores capturas que fizemos com esta câmera.
Dada a forte história relacionada ao nazismo e particularmente também com a figura de Hitler, Nacho decide colocar um discurso nos corredores do hotel como um objeto desencadeador. Estamos no centro em que registramos a atividade de ontem, ou seja, temos 3 câmeras fixas, uma apontando para um salão, outro apontando para o outro e outro onde tivemos essa experiência estranha com a janela que agora tomamos a precaução de lutar, de trazer assim para evitar qualquer tipo de confusão. Agora era muito firme. Exatamente. E vamos usar um objeto de gatilho. Como você sabe, este hotel estava intimamente ligado à ideologia nazista, certo? Portanto, como um objeto desencadeador, apenas assim, usaremos um discurso do líder do partido nazista que foi Adolf Hitler. Exato. Bem, vamos colocar seu discurso mais famoso em um discurso. Jorge. Sim. Exatamente. A maior preparação, a que teve mais difusão e a que foi feita para uma maior publicidade. E bem, isso certamente servirá para se mobilizar aqui. Lembremos de algo neste hotel, havia uma antena de onda curta na qual os discursos de Adolf Hitler se reproduziam, talvez como um objeto de gatilho que começa a soar nesses corredores. Depois de tantos anos, a voz de Adolf Hitler pode mobilizar energia de uma certa maneira. Exatamente. O que acontecerá é o seguinte: David estará monitorando um dos corredores onde colocamos detectores de movimento e RedPod. Jorge também em outro corredor com as mesmas características e estarei com a câmara de espectro completa tirando fotos, já que a maioria das aparências relatadas está em fotografias. Bom, e Javier também estará por trás da câmera, mostrando como a experiência se desenvolve. Bom, vamos começar. Perfeito, Jorge. Você está pronto? Logo, David. Preparar. Bem, vamos começar essa experiência. Com o cartão. Sim, acho que o YouTube. Qualquer coisa é uma maneira de dizer. Bem, parece que estamos indo para o outro. Vamos ao outro salão com Jorge. Ele está tocando. Depois de tantos anos. A voz de Adolf Hitler aqui no hotel. E o compromisso ir lá. Uma vez que sai do sistema é quando o inimigo. Junte-se a ele. Você terá que ter pessoas do país, porque vamos para a rua e o governo com uma abordagem da pesquisa paranormal. Mas uma fotografia deve sempre ser levada para o mesmo lugar, porque se algo aparecer, podemos descartar que tem sido um reflexo ou qualquer efeito de luz. Eles lembram que esta câmera é de espectro completo, abrange o espectro infravermelho e o ultravioleta. Luz do centro e para lá. Parece? Há alguém aqui? Este é o quarto de Hannah. Sensor de movimento Hannah, ESE. Nós sentimos. Agora vamos colocar um pouco de luz para o fundo da sala de ciências que essa garota aparece. Barulho. Javier aqui com a câmera e eu não sei se o microfone o pegou, mas havia um barulho no fundo. O ruído de fundo é ouvido. Há alguém aqui? Pareceu-me. Parecemos sentir algum barulho aqui, mas não tenho certeza. Lembre-se de que esta é a sala onde se diz que o espírito aparece, a alma, a energia de uma garotinha que eles chamam de Ana, que era filha de um presidente da Argentina aqui. Um pouco de luz do fundo da sala, onde se diz que essa garota aparece. Muitos. Mas agora, no momento em que eu estava esperando por mais, que é a varanda onde a famosa mulher em branco aparece. Se estamos neste lugar, lembre-se de que David e Jorge estão com o discurso de Adolf Hitler e está naquela varanda onde vamos agora com Javier, onde aquela mulher de branco aparece nas fotos que as pessoas denunciam. É muito comum as pessoas tirarem uma foto da fachada do hotel e encontrar a foto, uma figura de um envelope, uma janela na qual não há ninguém e sabemos que naquele momento não há pessoas circulando. Bem, as fotos da senhora de branco chegaram. Trouxemos grupos à noite, não é? Para fazer visitas guiadas aqui no hotel, eles conversaram sobre eles. Quando eles mostram fotos de
por exemplo, de uma garota que aparece na varanda cumprimentando você. Agora vamos tirar várias fotos com essa mobilização energética do discurso de Adolf Hitler, mas com a câmara de espectro completa. Tiramos mais de 60 fotos neste lugar e em ninguém não parecia absolutamente nada estranho ou paranormal. Bem, vamos voltar com Jorge e com David. Quando voltamos de tirar essas fotografias, descobrimos que David estava percebendo a presença de uma suposta mulher que se mudou de um lugar para outro. Por isso comecei a continuar com a câmara de espectro completa. Até agora, está em alta. Acima, sim, mas na escada não, acima. Nós ficamos aqui. Bem, olhe, olhe, olhe. Você está acordado. Existem passos para cima. Enquanto David e Javier sobem, Nacho e Jorge descem para colocar o discurso que havia terminado e naquela época eles verão o seguinte. Por favor, preste atenção. Bem, Jorge, o que acontece aí? Decolar. Olhe aquela pedra. Não foi. Ele caiu. Algo revoga? Sim. Essa pedra não era. Ou foi? Eu não sei, não sei. Mas uma queda foi ouvida. Algo assim. Vamos, vereador. Superior ao ombro para cima. Não estamos gravando nada disso. Vou pegar a câmera. Vamos, vereador. Bem, apenas sentimos essa câmera. Certamente. Deve isso. Ele deve ter dado um golpe que pensávamos que era algo que caiu. Mas vamos verificar neste momento. O discurso de Adolf Hitler segue o nosso. E a verdade é que isso está ficando um pouco mais escuro do que há pouco tempo. Talvez esse objeto desencadeador esteja funcionando. Eu não me lembro. O vídeo deve ser revisado. Nós vamos mostrar você. O teto não está nas melhores condições, por isso é muito provável que algo tenha caído. Mas o pedaço de pedra leste que está aqui, que não vemos porque estamos na escuridão completa, eles se lembram? Eu perdi. Agora, onde está? Lá, eles veem lá. Bem, poderia ser perfeitamente um pedaço de teto. Não tenho como distingui-lo. Você tem que ver o vídeo. Então você tem que ver de onde caiu. E se eu já estivesse, foi um golpe. Se não fosse exato, foi um golpe muito claro. Sim, o microfone desta câmera deve ter tomado porque veio daqui, diz ele. Vamos procurar David e Javier que subiram. Vimos algo estranho. O que eles viram? Estávamos nos sentindo com Javier e aqui há uma energia muito estranha. Encontramos um tipo de águia metálica que queremos vê-la. Bem, nós o seguimos. Vamos, vereador. Tenha cuidado, porque é o teto. Esta é uma sensação muito estranha. Sim, é muito raro. Eu me sinto aqui, como algo aqui. Javier aconteceu também. Sério, como algo no peito, pois ele fecha. É uma espécie de águia. Sim, é uma espécie de águia. Observa-se que esta torre octogonal é usada como uma espécie de depósito. Não, lá, aí. E as asas estão contra a parede. E é como o símbolo no declínio da ideologia. Certo? Bem, vamos verificar. Porque estávamos com Jorge abaixo, um barulho muito estranho e parecíamos ver uma pedra que não era. Esta câmera foi direcionada exatamente para o salão. Jorge, então vamos revisá-lo e continuamos a investigação. Sim, sim. A primeira coisa que fizemos é ir à base para revisar as imagens que foram registradas na câmera. Queríamos descartar algo que talvez supusemos ou acreditássemos no começo que foi algum tipo de renovação que havia caído. E quando nos vimos na frente dessas imagens, não podíamos acreditar. No momento de ver o material, eu nunca imaginei que teria sido um fenômeno tão forte e marcado. Sinceramente, quando seguimos para revisar o material que estava naquela câmera, nunca esperei ou imaginei o que estávamos prestes a vereador. Bem, vamos verificar porque estávamos com Jorge abarro, um barulho muito estranho e pensamos que era para ver uma pedra que não era. Esta câmera foi direcionada exatamente para o salão.
Jorge, então vamos revisá-lo e continuamos a investigação. Sim, a primeira coisa que fizemos é ir à base para revisar as imagens que foram registradas na câmera. Queríamos descartar algo que talvez supusemos ou acreditássemos no começo que foi algum tipo de renovação que havia caído. E quando nos vimos na frente dessas imagens, não podíamos acreditar. No momento de ver o material, eu nunca imaginei que teria sido um fenômeno tão forte e marcado. Honestamente, quando seguimos para revisar o material nessa câmera, nunca esperei ou imaginei o que estávamos prestes a ver. Depois que esse fato surpreendente aconteceu, a equipe verificará a gravação. Eles prestam atenção aos gestos quando o verem pela primeira vez. Pará, pará, pará. De onde vem? Pará, 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 pará. Devolva-o. Vamos ver em detalhes o fenômeno que ocorre aqui. Os sons e as respirações que você está ouvindo são de Jorge e Nacho, que estão por trás da câmera que você está vendo, apenas colocando o discurso que eu também ouvi novamente. A primeira coisa que fazemos é colocar a imagem completa, mas diminuindo para entrar na tela de qualquer jogador. Bem, Jorge, o que acontece lá? Sim. Olhe aquela pedra não era. Por quê? O que acontece também para ver que a possibilidade de que essa pedra tenha sido jogada de outro lugar que foi jogada por alguém é descartada nessas imagens? Porque, como eles vão ver, a pedra aparece, ela se materializa quando há um espaço dentro da tela à esquerda, no qual a pedra não aparece. Ela já aparece em um certo setor de nada. Esse fenômeno não é facilmente administrado, requer muita energia e para poder registrá-lo, tendo a possibilidade de que uma câmera seja naquele momento seja algo excepcional. Nem sempre é dado, sempre neste assunto e por ser um programa de televisão, o tema da credibilidade está em jogo. Agora, além do que alguém pode pensar, eu estava naquele lugar e estou ciente e sei que nem Jorge nem eu jogamos essa pedra. O fato de vê-lo aparecer da maneira que aparece é um fenômeno inexplicável ou paranormal que raramente é documentado e é diferente de tudo o que documentei ao longo da minha carreira. O registro desse fenômeno incrível não apenas permanece lá, mas também, na pós-produção, mais 2 objetos aparecem. Que não apenas têm uma aparência igualmente estranha, mas eles têm uma diferença de direção e poder, que apontaremos abaixo, para que eles também vejam como um deles aparece um momento depois. Bem, Jorge, o que acontece se você olhar para aquela pedra? Não, foi para que um ou mais objetos passassem de um plano espiritual para um plano físico requer muita energia. É uma ótima materialização. Existem 3 objetos com caminhos diferentes e energias diferentes. Esta é a pedra, a maior das quais apareceu lá, que nos surpreendeu por sua veemência, mesmo por causa da maneira de seu deslocamento. Muitas vezes falamos sobre contribuições nesse tipo de investigações e não está claro talvez o conceito de que seja uma contribuição, o que é considerado uma coisa dessas. Refere-se quando um objeto que não está relacionado ao local ou não está presente no ambiente, aparece do nada e está presente. É precisamente como a palavra indica, uma contribuição, algo que vem de fora. E isso, essa pedra, juntamente com os outros que vimos depois, porque na época não os notamos ou distinguimos, era um daqueles elementos que raramente ou quase nunca ocorreram. Muito menos, que é registrado da maneira que foi registrada aqui. Todos nós que nos dedicamos e nos aprofundamos na investigação desse tipo de fenômenos viram e ouviram falar sobre a questão das contribuições. Agora, em anos de pesquisa, a possibilidade de capturar uma contribuição na câmara é realmente pequena. E neste hotel fizemos isso. Por isso que, quando o vimos, reagimos dessa maneira, porque é como aquele que tem uma paixão, por exemplo,
com futebol e grita um objetivo. Temos uma grande paixão pelo que fazemos e quando vemos o que havíamos documentado, reagimos assim. Não, mas paralisado, paralico, para lá. E para ter outra opinião especializada sobre essa descoberta chocante, consultamos o parapsicologista Ubaldo Pino. Antes da pedra que aparece, existem várias hipóteses que podem ser tratadas. Um deles tem a ver com fenômenos e camadas, ou seja, os fenômenos dos efeitos físicos. Agora, esses fenômenos de contribuições também podem ocorrer por um lugar, como neste caso, que você tinha um certo tipo de energia que, juntamente com a dramatização do inconsciente, faz com que essa pedra apareça. Como um fantasma também poderia aparecer, um fantasma poderia até parecer um objeto voador desconhecido. Do meu ponto de vista, esse fenômeno espiritual estava aumentando das primeiras manifestações para esta última contribuição. Definitivamente, são espíritos que querem chamar a atenção e perceber. Estamos totalmente impressionados porque essas contribuições, como mencionadas acima, têm uma característica muitas vezes que é a veemência com a qual elas aparecem ou que acontecem. Existem muitas investigações feitas ao longo do tempo e nas contagens que esse fenômeno é causado. Em muitos deles em grande quantidade, eles aparecem com uma energia, com um grande desenvolvimento de movimento, o que indica, ou pode-se pensar que esse fenômeno precisa ou ocorre como se fosse uma explosão no momento que faça com que o objeto seja acionado. É uma contribuição, assim como a palavra que define o fenômeno diz. Ou seja, vem do outro lado, é desmaterializado e se materializa novamente. Então o fenômeno é registrado. O interessante é ver como isso acontece. O tema dessas contribuições, desses objetos que aparecem do nada, foi estudado por muitos anos e com muitos exemplos. Na maioria das vezes, com base em histórias. Ser o primeiro a documentá-lo em frente à câmera e mostrá-lo na televisão nacional é realmente um orgulho para nós. Bem, porque, o que aconteceu aí? Acabamos de terminar esta investigação. Realmente neste hotel, o que eu acho que será um interfaiogoso. Estamos muito cansados. É tarde demais, mas acho que vale a pena. Não, material incrível. Valeu a pena voltar como David. Além, eu mencionei. E acho que realmente temos coisas surpreendentes. David, você disse que tínhamos que voltar porque havia algo muito forte que queria se manifestar. Sim. Sinto que você precisa fechar a investigação e que ainda há algo a demonstrar. Há algo que existe, como dar uma resposta ou dar uma mensagem. E pelo que podíamos ver de olho nu, tínhamos uma pedra que se movia por conta própria. Sim, uma força muito grande contida. E como eu disse a Jorge, quando estamos acordados, talvez tenhamos sido as últimas pessoas a ouvi-las ou abordar o que estava acontecendo. Fomos ao Eden Hotel em La Falda, em Córdoba, Argentina, motivado por sua rica história, também para investigar tudo o que tem a ver com o nazismo e com a especulação de que ele poderia ter abrigado Adolf Hitler. Mas também encontramos um lugar que nos deixou muitos fenômenos, que você morava conosco. Olhe e me diga seus nomes. Sim, e a bomba? E a bomba? E isso? Onde você está indo? Sim. O que é ouvido? Crianças, Jorge, esse mundo em que, se não alguém. Podemos dizer, e isso já é uma apreciação pessoal, que é um programa histórico, especialmente para o qual pode ser registrado. Ah, bem, por quê? Corrija. Olhe que a pedra não é